No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Continuação daquele capítulo anterior, né, que foi as grandes navegações. E aqui nós vamos ver a expansão marítima europeia. Primeira coisa que a gente tem que lembrar dessa expansão marítima europeia, que foi um processo histórico, né, que ocorreu entre os séculos XV e XVII. E o que esse processo histórico ele contribuiu para o mundo? Primeira coisa, ele contribui para a expansão de territórios, ele vai contribuir, logicamente, para a descoberta de outros territórios que até então a gente não... que o mundo, de fato, ainda não conhecia, né? Então, essa... Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá certo. É que eu queria pôr automático, se vocês entrar automático. Essa expansão marítima que acontece na Europa vai favorecer principalmente alguns países. Entre esses países, nós vamos ver que vai ser favorecido a Espanha e Portugal. A Inglaterra também, pessoal, de certa forma, ela é favorecida, tá? Depois a gente vai ver que a Holanda vai entrar na briga aí, mas vamos dar, então, continuar. Então, os fatores que está aqui. Expansão marítima europeia, processo histórico ocorrido entre os séculos XV e XVII, contribuiu para que a Europa superasse as crises do século XIV e XV, através das grandes navegações. Pessoal, essa crise que a Europa passava, essa crise que a Europa passava, pessoal, ela era uma crise causada pelo absolutismo, né? Lembra que eu falei para vocês que o absolutismo, a princípio, eles queriam só lucro, né? E o rei, de certa forma, nessa época do absolutismo, ele queria acumular capitais sem, de fato, que investisse nessas cidades. Tá? Então, essa expansão, essas grandes navegações marítimas... Oi. Bom dia. Bom dia. Então, essas grandes navegações marítimas aí, pessoal, foi de fato para dar uma controlada na situação econômica que a Europa estava passando. Ok? Continuando aí, pessoal, qualquer dúvida pode interromper e perguntar. Deixa eu ver mais um negócio aqui. Aí, isso aqui. Próxima aula eu vou colocar as pessoas entrar automático. A expansão marítima, pessoal, então ela teve um caráter comercial, né? Por que um caráter comercial? Esse processo, como empresa comercial, ele fez funcionar como uma empresa comercial de navegação. Pessoal, tem gente que não está no mudo aí, ó. Tem que colocar o telefone, o negócio tudo no mudo. Vou colocar, peraí. Tio. Oi. A expansão... Ah, não, peraí. Agora é a portuguesa ou a europeia? Nós estamos falando da Europa num contexto geral, mas essa aqui agora nós vamos entrar na expansão marítima portuguesa, tá bom? Que as principais, se a gente pegar a expansão marítima, é a Fleury? Só eu, Fleury. Tá. A gente vai ver que quando acontece essa expansão marítima, os principais países da Europa foram Espanha e Portugal. Logo, depois vai vir um pouquinho da Holanda, tá bom? Mas agora nós estamos falando vou começar a falar da portuguesa, beleza? Depois você pode mandar os slides pra gente? Tá, eu tô gravando aqui a aula e vou mandar para vocês no grupo, beleza? Então tá. Portugal, então, pessoal, foi a primeira nação a realizar uma expansão marítima. A gente viu que os espanhóis aí teve uma descoberta na América, né, na América Latina, aqui, né, nos países abaixo do México, pessoal, menos o Brasil. A Espanha colonizou. Só que Portugal, eles foram mais ousados. Eles começaram essas grandes navegações para, além de colonizar alguns países, logicamente,
principalmente o Brasil, mas também em busca das especiarias, né? Então, fala aqui que a posição geográfica, uma situação de paz interno, de presença de uma forte burguesia mercantil, contribuiu, pessoal, para que os portugueses, então, fossem os pioneiros nessa expansão mercantil, nessa expansão marítima. E, logicamente, é explicado pela sua centralização política, que, como vimos, era primordial para as grandes navegações. E aí, pessoal, logicamente, depois vai formar essa Península Ibérica, que foi a expulsão que os cristãos fizeram dos muçulmanos dessa região. Então, os cristãos reconquistaram essa região. Automaticamente, cristãos reconquistando essa região, os portugueses e espanhóis também tiveram uma crescente aí muito grande, né? Então, é muito importante a gente salientar que essa União Ibérica, que foi a reconquista da Península Ibérica, depois culminou na União Ibérica, que foi a união de Portugal e Espanha, contribuiu para que essa posição geográfica culminasse aí nessa expansão marítima. Então, os portugueses... Oi. Que página que tá? Página? Eu acabei de chegar. Não, eu tô passando um slide, eu não tô passando do livro não, tá? Do livro eu passei só as atividades lá no grupo, depois vocês vão ter que fazer. Beleza? Tá, beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Vamos. Eu dei para continuar, não continuou, por que você não continuou? Ok. Eu tenho uma raiva quando faz isso. É o slide. A primeira dinastia portuguesa, pessoal, foi a dinastia de Borgonha. Ela foi caracterizada por um processo de expansão territorial interna. Ou seja, essa dinastia de Borgonha, Portugal começou aí, então, a colonizar as partes dentro do seu próprio país, tá bom? Então, foi a primeira dinastia a ser colonizada, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro processo de expansão territorial feito por Portugal. Detalhe que esse movimento, ele que realiza centralização de poder político entre a aliança burguesia mercantil de Portugal, tá? E com o mestre de ordem João Dom Aves, que era caracterizada pela expansão externa. O que Portugal fez, então? Portugal, pessoal, eles foram muito espertos, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro, eles tinham uma pessoa que era responsável pela expansão territorial interna, assim como aconteceu na Revolução ou na independência dos Estados Unidos. Então, eles começaram a colonizar a parte interna de Portugal e depois fez aí uma parceria com João Dom Aves, que é a dinastia de Aves, para a expansão marítima externa. Então, Portugal ele vai crescer como um todo, tá? Ele cresce tanto na parte interna, né, quanto na parte externa, tá bom? Posso continuar, pessoal? Perfeito. Eu já li. Tá bom. A expansão marítima portuguesa interessava a monarquia. Por que interessava a monarquia? Lembra que eu falei uma coisa para vocês lá na questão do absolutismo? Quanto mais bens, mais terras tinha essa monarquia, mais forte ela era. Então, a nobreza, primeiro, ela fortaleceu a nobreza, que era interessada em conquista de terra. A Igreja Católica. Por que a Igreja Católica, professor? Porque possibilitava essa igreja cristianizar outros povos. Isso é cristianização. Expandir a religião católica para outros povos que não tinham acesso. Tá bom? E também, pessoal, a burguesia mercantil que ampliava os seus lucros, ok?
Então a gente vai observar aqui, a Igreja Católica se fortalece, a coroa vai se fortalecer, os burgueses vão se fortalecer. Mais detalhe, essas pessoas aí, essa parte da sociedade, vão se fortalecer só os portugueses. Porque aonde vai se tornar colônia, esquece, tá? Tem pactos aí, tratados para que a colônia seja prejudicada, ok? Então nós vamos dizer que a expansão marítima portuguesa, que vai ao encontro da expansão marítima europeia, fortalece aí de certa forma esses países, tanto a Europa, e depois a gente vai ver quanto a Espanha, ok? Então fortaleceu a igreja, fortaleceu a monarquia, fortaleceu a burguesia, porque ela ampliou os seus lucros, entre outros, ok? Continuando. Aí aqui nós temos um mini mapa mental, uma mini ordem, um cronograma, que tem, em 1415, tomada de Ceuta, importante entreposto comercial no norte da África, isso aqui pelos portugueses, ocupação da ilha, obrigado por ter fechado a porta, ocupação das ilhas da Madeira e Açores no Atlântico, chegada do Cabo Bojoador, chegada do Cabo Verde, Bartolomeu Dias e a transposição do Cabo das Tormentas, Vasco da Gama atinge as Índias e viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que foi em 1499. Então, pessoal, tudo isso aqui, se a gente for analisar, faz parte dessa expansão marítima europeia. Por que a gente fala expansão marítima europeia? A gente fala muito de Portugal e Espanha. Vai no meu Instagram. Oi? Não, né? Por quê, pessoal? Foram os principais países aí da Europa que deu esse pontapé inicial para essa expansão marítima. Beleza? Vamos lá. Portugal e Espanha, aqui, ó, buscando evitar conflitos sobre os territórios descobertos, porque foram vários territórios aí descobertos. O que eles fizeram? Resolveram assinar um acordo. Pessoal, esse acordo foi proposto pelo Papa Alexandre IV em 1493, um meridiano passando entre 100 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. Aqui nós vamos falar um pouco do Tratado de Tordesilhas, tá? Passando... Peraí, deixa eu só admitir quem está entrando. Dividindo as terras entre Portugal e 4 Espanhas. Portugal não aceitou o acordo e, no ano de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Pessoal, aqui está falando que o Tratado de Tordesilhas ele não foi reconhecido pelas demais nações europeias. Por quê? Alguém sabe? Alguém quiser falar, pode falar agora. Não? Então tá bom. Porque ele foi em sigilo? Porque ele foi? Em sigilo? Em sigilo? De certa forma, não é que foi em sigilo. Vou explicar por que as outras nações europeias não aceitaram. Porque esse Tratado de Tordesilhas, pessoal, de certa forma, repartiu ao mundo ao meio, dando parte dessa linha imaginária para a Espanha e parte para Portugal. Então, os outros países, como Inglaterra, França, Holanda, ficaram de fora desse tratado, né? Então, peraí, como assim eu vou aceitar um tratado e somente esses outros países vão ter benefícios dele? Então, por isso que esse Tratado de Tordesilhas ele não foi reconhecido pelas demais nações europeias. Ok? Vamos lá. Pessoal, só fechar a porta aqui um minutinho. Voltei. Aqui tem uma construção aqui na porta de casa, é muito barulho. Então, pessoal, aqui nós vamos ver que a Inglaterra, França e Holanda teve um atraso aí de quase 100 anos para essa expansão marítima, tá? Que aí depois teve conflito da Guerra das Duas Rosas, que prejudicou muito a Inglaterra, né? A Guerra das Duas Rosas. Já na França, o conflito entre os períodos do reinado de Luís XI, de 1461 a 1483, algumas coisas, alguns fatores também prejudicaram Inglaterra, França e Holanda nessa corrida
nessa corrida da expansão marítima. Por isso que Portugal e Espanha foram os primeiros, foram os pioneiros, tá? Aqui a gente está vendo que as navegações tardias foram através de Inglaterra, França e Holanda. Isso não quer dizer, pessoal, que esses países aí não conseguiram logo depois, uma desenvoltura boa, mas a princípio os países que tiveram a sua navegação iniciada de imediato foram Portugal e Espanha. Tá? Por isso que acho que foi o Fleury que perguntou, que a gente fala muito de expansão marítima, a gente vai falar muito de Portugal e Espanha. Ok? Vamos continuando a nossa aula. Eu quero falar tudo isso aqui para que vocês façam aí. Então, somente após estes conflitos internos é que os ingleses, durante o reinado de Elizabeth I, e franceses, durante o reinado de Francisco I, iniciaram a expansão marítima. Pessoal, olha aqui. Os portugueses começaram a expansão marítima lá em 1400. Então, quase 160 anos depois, né, que a Inglaterra vai dar o primeiro passo para que comece esse processo de expansão marítima. A Holanda, a mesma coisa. Né? Por que a Holanda começou? Porque a Espanha se enfraqueceu com o processo de sua independência. Com o enfraquecimento do processo de independência da Espanha, os holandeses iniciaram, então, essa grande expansão marítima, tá? Mas 160 anos depois. E quais foram as consequências para esses povos aí que demoraram essa expansão marítima? Primeira consequência, pessoal. Deixa eu só admitir algumas pessoas aqui. Uma das grandes consequências contribuíram para uma radical transformação da visão da história da humanidade. Houve uma ampliação de conhecimento humano sobre a geografia da Terra, uma verdadeira revolução comercial a partir da unificação dos mercados europeus, asiáticos e africanos. A gente está falando dessas consequências, não foram consequências ruins, tá? Foram as principais consequências, mas com essas grandes navegações, o homem começa a conhecer mais sobre o mundo, sobre a geografia. O homem tem a oportunidade de fazer uma revolução comercial, porque ele vai começar essa unificação dos mercados europeus, asiáticos e africanos. Então, o mercado ele vai ser descentralizado, de certa forma, da Europa e começa a crescer pela Ásia, África e América, tá bom? Então, uma das consequências foi esse crescimento da história da humanidade sobre a geografia e sobre os mercados internos ou externos, tá bom? Aqui nós vamos ver algumas outras coisas, pessoal. A decadência das cidades italianas, a mudança do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o acesso do Atlântico, a formação de um sistema colonial, enorme afluxo de metal para a Europa, metais para a Europa, proveniente da América. O retorno, então, do escravismo em moldes capitalistas, o eurocentrismo ou a hegemonia europeia. Eurocentrismo, pessoal, é quando, vamos dizer assim, a Europa se tornou o centro de tudo novamente, tá? Se tornou a grande massa, a grande potência de tudo, nesse eurocentrismo. O que significa euro? Vem de Europa e centrismo de centro, tá? E o processo de acumulação primitiva de capitais, resultados na organização, formação do capitalismo. Por quê, pessoal? As colônias, ela dava tudo que as metrópoles necessitavam. Então, aqui as metrópoles, que seria Portugal, Espanha, tirou tudo que podia dessas colônias, que no caso aqui foi Brasil, lá nós vamos ver os maias, os incas, perto do México, Colômbia, Peru, entre outros. Então, tudo que eles puderam explorar, eles exploravam naquela época. Eles tiveram uma grande exploração. E isso fez com que a Europa ganhasse vários acúmulos de bens, de capitais e de serviços, tá? E aí nós vamos ver que surge, então, mais uma vez, com grande êxito e grande força, o capitalismo, que até então tinha perdido força. E mais uma vez, através agora de Portugal e Espanha, a Europa se torna o centro do mundo, tá bom? O chamado
eurocentrismo. Lembrem-se disso, eurocentrismo está ligado aí à Europa ser o centro do mundo. Aqui nós temos uma perguntinha. O processo de colonização europeia da América durante os séculos 16, 17, 18 está ligado ao quê, pessoal? Que vocês podem chutar aí ou podem estar falando. Expansão comercial e marítima. E o fortalecimento, isso mesmo. Então, a letra A, expansão comercial e marítima. Então, o processo de colonização europeia da América está ligado diretamente à expansão comercial e marítima, fortalecimento das monarquias nacionais absolutas e a política mercantilista. Okay? Então, sempre lembrem-se disso, que o processo de colonização está ligado a essa expansão comercial e marítima. Beleza? Aqui tem outra pergunta. Na expansão da Europa, a partir do século XV, encontramos intimamente ligados à sua história o que, pessoal? Alguém? A participação de Portugal imediatamente após o descobrimento do Brasil? Na expansão da Europa, a partir do século, a participação da Espanha nisso. Cadê? Eu não... Eu errei. Aqui, ó. Vamos por parte, pessoal. Não seria o Tratado de Tordesilhas aí, pessoal? Eu acho que o Tratado de Tordesilhas que dividia as terras descobertas entre Portugal e cadê o negócio? Fiscalização sobre concordância de França, Inglaterra e Holanda. Pessoal, o Portugal, então, a partir desse tratado, favoreceu muito essa expansão da Europa. Por quê? A princípio, vou explicar por que é a letra C. A princípio, esses países da Europa não aceitaram. Mas logo depois, esse tratado ele vai abrir um pouquinho de brecha para que Portugal e Espanha sejam fiscalizados por esses outros países. Tá? Então, isso ajudou muito que essa expansão da Europa crescesse. E também a gente pode falar aqui que a letra D, imediatamente após o descobrimento do Brasil, iniciou a colonização, extraindo muito ouro para a Europa, desde 1500. O pioneirismo português também a gente pode salientar, que está muito correto aí, tá bom? Continuando. O descobrimento da América no início dos tempos modernos e posteriormente a conquista e colonização, considerando-se, exceto a mentalidade do homem ibérico, permite perceber que, exceto o colonizador se dar conta da perda do paraíso terrestre, o colonizador negando que pudesse parecer novo, preferiu ver apenas o reflexo no espelho da história. Será que a letra D tá certa, pessoal? Eu não entendi. Está perguntando o seguinte, que o descobrimento da América no início dos tempos modernos e logo depois a conquista e colonização, a gente vai considerar a mentalidade do homem ibérico, que seria o homem português e espanhol. Esse pensamento, ele permite perceber que, aí nós vamos ver qual dessas alternativas estão corretas, exceto uma. Então, qual alternativa que está incorreta, entendeu? Então, estou perguntando aqui que o homem tinha um pensamento, etc, etc. Olha aqui, vamos ver aqui eu estava falando para você. Oi? Tem que copiar essas questões no caderno? Não, agora não precisa, tá? Eu vou só pedir para que vocês façam só as atividades do livro. Aqui é só um reforço mesmo da aula, para a gente fazer uma revisãozinha. Então, ô Fleury, o colonizador negando que pudesse parecer novo, preferiu ver apenas seu reflexo no espelho da história. Não, o colonizador, ele queria descobrir o novo. Ele não se recusou a entender, a aceitar o novo. Então, a alternativa que não está correta entre essas seria aqui, ó, a letra B. O colonizador nega-se o que pudesse parecer novo. Preferiu ver apenas o seu reflexo no espelho da história. O que seria ver apenas o seu reflexo na história? Ficar parado lá, olhando, não, que no passado era assim, que agora a gente não precisa, e etc, etc. Então, tudo que tiver colonização e homem ibérico é porque eles queriam descobrir mais coisa? Homem ibérico seria aí os portugueses e espanhóis, tá bom?
Mas aí sempre que tiver essa questão é só eu marcar que não, tipo, que não mostra que eles tinham interesse na exploração de diversas coisas. Não, o homem ibérico tinha interesse em exploração de diversas Não, coisas. aí eu marco a afirmação que fala isso. No Isso, caso vai ser errado. Ah, isso. tá. Vamos lá, eu vou passar só mais um, que nós temos 10 minutinhos aqui para o vídeo acabar. Eu quero que vocês façam a tarefa do livro. Portugal e Espanha foram as primeiras nações a lançarem-se nas grandes navegações. Isso deveu-se basicamente ao... Alguém? Não? Pessoal... Eu tô lendo. Calma aí, tio, calma aí, calma. Tô esperando, desculpa. Tio, você quer que copie isso? Não, agora não. Quero só que depois faça a tarefa do livro. Isso aqui é só Acho que é a A. Você acha que há a enorme quantidade de capitais acumulados nessas duas nações desde o Renascimento comercial na Baixa Idade Média? Acredito que sim. Mais alguém? Calma aí, tio, calma. Tô só dando uma analisada aqui. Letra B. B? B de bom? D. B. Pessoal, vamos lá então. Portugal e Espanha foram as primeiras nações a lançarem-se nas grandes navegações. Isso deveu-se basicamente ao. Pessoal, a enorme quantidade de capitais acumulados nessas duas nações, desde o Renascimento comercial na Idade Média. Por quê? Portugal e Espanha, quando esses dois, acho que lá no capítulo 7, se eu não me engano, isso aqui. Quando Portugal e Espanha eles vão surgindo através dessa doação de terras, eles começam a acumular capitais. Diferente de outros países da Europa, como Portugal, Espanha, como França, Inglaterra e Holanda, Portugal e Espanha eles tiveram menos conflitos, tá? E esses menos conflitos, já que eles já estavam acumulando os capitais, eles começaram então, eles tiveram a oportunidade de ser os primeiros povos a se lançar aí ao mar para buscar essas grandes navegações. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra A, porque eles tinham uma enorme quantidade de capitais acumulados desde o Renascimento comercial. E por que eles tinham esses capitais acumulados? Porque eles não entraram, a princípio, em grandes conflitos. Beleza? Pessoal, deixa eu só voltar aqui para a Terra, ó. Vamos lá aqui no Zoom de novo, para eu me despedir de vocês. Zoom. Cadê? Professor. Cadê vocês? Eita. Calma aí, gente. Vai dar certo. Achei vocês, garotinhos. Pessoal, beleza aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Tudo certo? Ai, O que foi? Machucou? sim. Pessoal, eu vou falar aqui um negócio para vocês, que essa aula nossa vai ser, acredito que a última aula aí antes da revisão, tá? Alguém tem um cronograma aí para me falar que dia que vai ser a revisão de vocês? Vai ser de... É Renascimento, né, tio? Renascimento. Esse foi o primeiro capítulo que a gente fez por videoaula, não foi? Foi. Que dia que vai Vai ser? ser dia 26. Dia 26? Não, a revisão? A revisão. Sim, Vai ter revisão dia essa 26. semana. Tia, porque revisão e prova é no mesmo dia, se não me engano. Não, mentira, não. Não, tem revisão Dia essa 26 semana. é a revisão e dia 27 é a nossa prova de história. Ah, então tá. Dia 26.
Sim. Essa semana, então, pessoal, é a última aula da semana, viu? Eu não vou ter mais aula com vocês essa Tio, semana. aí a gente vai fazer meio que a prova por vídeo ou por live, tipo, eu vou vocês estar vão estar aí e a gente eu vou estar aqui disponível online quando vocês vão fazendo, né? Qualquer dúvida, a gente vai estar aqui pode olhar na apostila, né? para sanar. É Bom? tipo quando a gente vai fazer uma prova mesmo, a gente fala, tio, vamos ajudar a gente. Aí É, é eu tipo não vou isso dar pra as fazer? respostas. Pode Pode prova de olhar na consulta? apostila? É prova de consulta? Prova de consulta? Olha, eu não tenho essa informação para te dar, não. Mas pode usar, Tio, pode mas usar, mesmo pode se usar. fosse, vai Depois olhar, faz porque, essa tipo, a partir do pergunta, momento que sabe? acabou a prova, a gente vai estar com ela na nossa casa. É, só. Depois faz essa pergunta para a tia Jaqueline lá, tá beleza? Nossa, Pessoal, não, tio, eu passei a atividade aí até as 173, tá? Eu não vou... Deixa eu ver aqui o negócio. Estou com vocês. Falta quantos Até minutos que pra dia acabar pra a te aula? mandar elas? Eu já fiz essa, tio. Pessoal, pode fazer até as 175, tá? tem que te mandar foto, tio? Não, essa não precisa. Atividade, eu vou renovar aqui o para casa. Atividade 173. Não é muito. Quando for pra mandar Ah, foto, você vai não, tio. falar, né, tio? Vou falar. Tio, é 173 a 175? Vou postar no grupo de novo. Postei de novo, Vou ver, tá? vou ver aqui. Pessoal, então a aula tá acabando aqui. Eu gravei depois das 13 horas. Quem não participou, eu vou estar postando no Ah, um grupo, pouquinho. tá? Falta quantos minutos aí? Faltam 3 minutos. Ô, tio. Oi. Tem que fazer a questão invertida? Tem que fazer questão invertida. Tá. Tio, a foto pra te mandar até Oi? foto. Que? A foto precisa te mandar até Não, que dia? essa semana não precisa de mandar foto dessa